E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os conflitos e questões territoriais do Oriente Médio, tá? E vamos começar falando do fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso baseia-se na aplicação das leis religiosas a todos os aspectos da vida social e política de uma sociedade, ou seja, você criar leis numa sociedade baseada no que determinada religião defende. E no caso aqui é a religião islâmica, tá? E o livro começa a falar aqui que esses fatores contribuíram para a formação de grupos fundamentalistas. E esses grupos fundamentalistas, alguns deles criaram, né, ideias e atuações que são terroristas, né, que perseguem pessoas, que explodem, que matam pessoas em outros países, tá? E os grupos mais famosos são o Hezbollah, o Talibã, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, tá? E nós temos alguns exemplos aí de ataques, né, pelo mundo, o metrô de Madrid, as Torres Gêmeas lá em Nova York, né, ataques principalmente em Paris, né, que aconteceram há mais ou menos uns 3 anos atrás. Então, vários ataques terroristas que ocorreram no mundo têm como base esse fundamentalismo religioso que surgiu, né, tentando passar a ideia que todo mundo deve seguir aquela maneira ali, aquela religião, né, de uma maneira forçada, né, em que as pessoas acabam, quem se opõe a essa ideia fundamentalista é considerado inimigo, tá? E aí é perseguido, pode ser morto, entre outras coisas, tá? E o livro começa a falar aqui sobre o Irã, tá? O primeiro grande movimento fundamentalista que marcou o Oriente Médio foi a Revolução Islâmica no Irã em 1979, quando a religião passou a estruturar a política do país. O Irã sofreu mudanças profundas na década de 50, motivadas diretamente pelo petróleo, né? E aí criaram um modelo de Estado teocrático, né, baseado na religião, tá? E o livro começa a falar aqui também, tá, que na década de 70 se iniciaram diversas manifestações e revoltas, e aí eles conseguiram derrubar, né, o líder do país, e essa derrubada foi chamada de Revolução Islâmica. Seus adeptos defendiam um governo com leis subordinadas aos princípios do Corão e ao contrário dos costumes ocidentais, considerados corruptos e imorais. Nesse período, o Irã se fechou ao Ocidente e restringiu particularmente muitas das conquistas femininas, com o direito de as mulheres frequentarem a praia ou piscina. Atualmente, o país é governado por Hassan Rouhani, um presidente religioso moderado, né? Mas o Ayatollah Ali Khamenei mantém-se como líder acima do presidente sobre as leis islâmicas, tá? A Arábia Saudita e Omã também seguem apenas as leis islâmicas, ou seja, são 3 países, Irã, Arábia Saudita, né, e Omã, que tem o país sendo governado através de leis religiosas, tá? E aí essas leis, elas são extremamente fundamentalistas, tá? Existe pena de morte, em alguns desses países, existe perseguição política, você não pode se opor contra o governo, é praticamente uma ditadura religiosa dentro desses países, tá? O livro fala também da Síria, que é um país que vem passando por uma guerra civil desde 2011, tá? E o presidente acabou sendo derrubado, mas vários grupos tentaram tomar o poder e essa guerra civil acabou estourando, tá? E é um país, né, que sempre passou por problemas financeiros e hoje a situação lá é uma das piores possíveis, né? Parte do centro da cidade destruído, né? As pessoas, muitas foram mortas, as pessoas tentam fugir
da Síria para outros países, né? Tentam migrar, uma migração forçada de saída para países, principalmente ali da Ásia mesmo, do entorno, que estejam numa situação melhor, ou para a Europa, para tentar uma condição de vida melhor, um emprego, alguma coisa que vá melhorar a vida dessas pessoas, tá? O livro fala também sobre a Turquia, tá? De como a Turquia implementou uma república laica, né? Diferente dos outros países. Na Turquia, o que é laico, né? Laico é quando todas as religiões elas podem ser praticadas e são respeitadas, né? O Estado ele não tem uma religião, diferente daqueles países que a gente viu, do Irã, né, de Omã, em que o islamismo ele é a base do governo, né? Num Estado laico como o Brasil, você não tem nenhuma religião determinando o que a população pode ou não pode fazer, né? É uma neutralidade. Todas as religiões devem ser respeitadas e nenhuma delas deve se sobressair do ponto de vista das leis morais, né, do costume, né? E o livro termina falando sobre a criação do Estado de Israel e da Palestina, tá? De como isso se deu, de como esse conflito que se iniciou lá atrás, né, entre os judeus e palestinos, como isso perdura até hoje. Leiam com calma, tá? Essas páginas aqui. Tem mapas demonstrando aqui na página 230 a 231 de como se desenvolveu esse conflito entre Israel e Palestina, tá? E não deixem de fazer a página 233, que é o exercício sobre essa questão aí do Oriente Médio, tá? Então a gente fecha aqui essa parte do Oriente Médio. Na próxima aula, na próxima semana, a gente vai começar a falar sobre um outro continente. Vamos falar sobre a Oceania, tá, pessoal? Então, até a próxima, fiquem com Deus. Semana que vem a gente continua. Um abraço.